Após o coronel Alexander Lacerda ser afastado da Polícia Militar de São Paulo pelo governador João Dória, outro coronel resolveu desafiar o tucano e intensificar a convocação para os atos marcados para o dia 7 de setembro. Homero de Jorge Cerqueira, ou Coronel Homero Cerqueira, publicou nas redes sociais nesta segunda-feira um vídeo no qual dispara críticas à gestão do tucano com a legenda "A PM de São Paulo não apoia João Dória". Vamos assistir a um trecho. Policiais militares do estado de São Paulo. Aqui quem fala é o Coronel Homero. 7 de setembro deveremos estar na Paulista em apoio ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. São Paulo recebe os piores salários de toda a federação. Assim, como coronel da Polícia Militar do estado de São Paulo, convoco os veteranos a participar às 14 horas na Paulista, 7 de setembro. Basta essas ilegalidades, as arbitrariedades que estão ocorrendo. Lula já se manifestou contra os militares. Portanto, vamos combater o bom combate dentro da legalidade e da moralidade e da justiça. Policiais militares veteranos, vamos comparecer. A rota, os boinas negras. Cerqueira é ex-presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e, segundo ele, comandou o pelotão na região oeste da capital em 1990 e trabalhou como primeiro-tenente no grupo de elite do 1º Batalhão da Polícia Militar Tobias de Aguiar. Nós vamos falar sobre isso agora com um convidado aqui em Os Pingos nos Is. Estamos recebendo o deputado federal Coronel Tadeu, já conosco aqui. Tudo bem, deputado? Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês debatendo esse tema. Deputado, qual análise o senhor faz sobre essas declarações que estamos acompanhando nos últimos dias de policiais sobre questões políticas? Na opinião do senhor, isso extrapola a atividade profissional, o escopo ali de atividade determinado a esses policiais ou não? Não há nenhum problema nisso? Qual a leitura do senhor, deputado? Nenhum problema, Vitor. Não há nada que proíba os policiais militares de participarem de atos políticos. Eu costumo dizer que o policial militar, antes de ser um policial militar, ele é um brasileiro, ele nasceu em solo brasileiro ou foi registrado com a nacionalidade brasileira, tem certidão de nascimento, registrado em cartório. E nós temos um livro, eu acredito que algumas autoridades se esquecem, que chama-se Constituição Federal. E lá, no artigo 5º, fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O Coronel Homero, nesse vídeo que foi veiculado agora há pouco, né, ele está ali, fala o seu nome, declina o seu pensamento e faz o convite a todos os policiais militares. Não há nenhum ato de ilegalidade nisso. Isso chama-se patriotismo. É uma luta por um Brasil cada vez melhor. José Maria Trindade. Perfeito. É exatamente o raciocínio que eu tenho. Primeiro, o Coronel Homero, né, deputado, ele é da reserva, não é? Só confirmando. Sim, Zé Maria, ele é da reserva, né? Mas isso não diferencia em nada. Ele é um coronel da Polícia Militar e tanto os coronéis da ativa como os coronéis da reserva podem manifestar o seu pensamento desde que não fique no anonimato. Pois é, olha, Coronel, eu cobri a Constituinte e acompanhei todos os debates, né? Era um momento próprio ali onde o Brasil se redemocratizava e fazia nova Constituição. Então, tinha um cuidado todo especial com relação ao setor militar, né? Além da Constituição, diz que proíbe o militar de se filiar a partido político e a fazer política, há também o Estatuto, né? O Estatuto Militar, que acabou sendo copiado pelas forças estaduais, pelas polícias militares estaduais. E em nem na Constituição e nem no Estatuto há a proibição de um militar ser um cidadão brasileiro. Então, não pode se filiar, é verdade, não pode se filiar a um partido político. Não pode também ser eleito, né? Mas não pode também ser suprido desta cidadania. Ele não fez nenhum dos dois, né? Fez a demonstração de apoio a esse ato simbólico, patriótico do dia 7 de setembro, na página do batalhão e sim na sua comunicação particular.
O mundo mudou. Hoje nós temos comunicação com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os ex-colegas e colegas. Todos nós temos grupos de ex-alunos de escolas, enfim. E esse tipo de comunicação, ele é aberto a todos. E foi exatamente através disso que se quer punir um coronel da ativa e comandando, um comandante, né? Então, eu entendo que não há dificuldades em lidar com isso, né? E o coronel, mesmo na reserva, ele pode, inclusive, se candidatar. Ele não pode usar o nome coronel para tirar vantagens pessoais. Existem, sim, regras, porque a atividade militar é especial. A minha pergunta é a seguinte: o governador está se arriscando a perder o controle, perder o comando real da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Zé Maria, você fez uma excelente leitura sobre tudo isso, mas eu vou lhe responder da seguinte forma: ele não vai perder o controle da Polícia Militar em hipótese nenhuma, porque a Polícia Militar não vai romper essa ligação com o governo do Estado. Pelo fato de ser legalista, pelo fato de obedecer regras, cumprir leis. Mas eu garanto para você, Zé Maria, esse homem está ganhando uma antipatia cada vez maior com 146 mil policiais militares que tem no estado de São Paulo. É declarada uma guerra política contra ele. Não, eu fico imaginando, será que o Dória quer convencer o policial militar do estado de São Paulo a votar nele depois de tantos desagravos que ele promoveu nesses 31 meses como governador? Aliás, eu estendo esses 31 meses, Zé Maria, ao período de campanha, onde ele desaforadamente ou descaradamente prometeu uma recomposição salarial e aí mexeu com a vida do policial militar, que acreditou. Eu vou dizer que alguns acreditaram, porque eu, Zé Maria, garanto para você que não acreditei. Eu conheço esse homem muito bem, por sinal, para acreditar que ele faria essa recomposição salarial. Foi uma verdadeira bravata, uma mentira que ele praticou durante a campanha e não vai cumprir a promessa. E todo mundo sabe qual é a promessa. Hoje o salário do policial faz jus ao partido dele, PSDB, pior salário do Brasil. É assim que a corporação do Estado de São Paulo, e eu estendo isso à Polícia Civil e à Polícia Penal, que hoje possuem os piores salários do Brasil. E ele prometeu isso em campanha, aliás, prometeu muito mais coisa. E de lá para cá ele só vem desgastando essa relação com a Polícia Militar. Foram alguns fatos que, se você me permitir, eu vou relembrar apenas um. Numa reunião do alto comando, ele chamou a atenção de um coronel por estar mexendo no celular, e esse coronel fazia a ata da reunião. Ele foi extremamente descortês e arrogante em não pedir desculpas imediatamente. Depois teve que fazer aquele vídeo no Palácio dos Bandeirantes, absolutamente constrangedor. São essas e outras atitudes do governador que vêm desgastando essa relação. Mas, Zé Maria, eu garanto para você, a Polícia Militar cumprirá tudo o que ele mandar, porque ele é o governador do estado e a Polícia Militar irá respeitá-lo enquanto isso. Augusto Nunes. Deputado, eu queria saber o que deve fazer um oficial punido dessa maneira. Quais são que tipo de recurso ele apresenta e a que órgão? Como é que ele faz? Augusto, boa noite. Me permita de chamá-lo de meu mestre também, porque acompanho todos os dias. Obrigado. Augusto, o coronel Alexander, ele não foi punido, ele foi apenas afastado. É uma medida administrativa que é respeitada, afinal de contas, é o governador do estado que determinou, e como eu já disse nas palavras anteriores, a Polícia Militar irá cumprir uma determinação do governador. Ele tem poderes para isso. Politicamente, se eu fosse próximo ao governador Dória, eu diria para ele: não faça isso. É uma besteira sem tamanho você querer transferir um oficial. Agora, futuramente, se eventualmente ocorrer alguma punição, se ocorrer, porque eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer, porque o coronel ele está absolutamente amparado pelo texto constitucional. Mas se eventualmente ocorrer, essa punição poderá ser até arbitrária e caberá a esse punido, a esse coronel, recorrer aos órgãos superiores para que essa punição seja cancelada. Cristina Grêmio.
Boa noite, coronel. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. Já fizemos uma entrevista em outra oportunidade. Queria fazer duas perguntas, na verdade, pela informação e pelo seu entrosamento com as polícias militares. A primeira em relação a essa questão salarial, para que a gente tenha uma noção se existe uma média salarial nos outros estados e poder comparar. A gente sabe, inclusive, que o custo de vida em São Paulo costuma ser mais alto. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são cidades, nas cidades especificamente, há um custo de vida mais alto. Mas existe uma média salarial entre os outros estados, alguma coisa que a gente possa ter uma comparação para tentar entender essa questão salarial dos policiais de São Paulo? E a outra pergunta que eu acho que bastante gente tem curiosidade, e o apoio aqui aos policiais militares do Brasil inteiro no nosso chat, a nossa audiência é imenso. As pessoas estão com a Polícia Militar e apoiam o trabalho da Polícia Militar. Se o senhor tem informações sobre outros estados, como é que está essa questão? Porque parece que, no momento, os ânimos estão muito acirrados. Há muitas categorias profissionais que não necessariamente são bolsonaristas, como costumam chamar agora qualquer um que queira se manifestar, mas que estão apoiando essa manifestação do dia 7 de setembro. E eu acredito que entre os policiais militares isso também aconteça. Cristina, boa noite. Um prazer estar falando com você. Sobre os salários, nós podemos falar tanto do topo da carreira, que é o posto de coronel, como de soldado. Ambos aqui em São Paulo estão absolutamente defasados e ambos são os piores do Brasil. Para você ter uma noção, nós temos soldados entre os 27 estados. O Distrito Federal, Mato Grosso, um soldado chega a ganhar R$6 mil. Aqui em São Paulo, R$3 mil. É exatamente a metade. A metade de um outro profissional que faz a mesma coisa. Às vezes, Cristina, nós temos distorções em estados que não possuem nem arrecadação para se sustentar, dependem muito de recursos federais e conseguem pagar salários melhores para as suas polícias. Isso é o reconhecimento que esses governantes dão a esses policiais. No estado de São Paulo, só para você ter uma noção, nós tivemos apenas, no governo Dória, apenas um aumento de 5%, que foi aplicado a partir de fevereiro de 2019, e no governo geral do Alckmin, 4%, que foi aplicado no começo do ano de 2017 ou 18, acho que 18. Somente isso. Então, há uma defasagem inflacionária muito grande. Isso tem causado inúmeros prejuízos à tropa da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Polícia Penal. Por quê? O endividamento ficou altíssimo. Na Polícia Militar, eu tenho dados que 80% a 85% da tropa estão absolutamente endividadas. Isso tem levado a uma deteriorização da sua saúde mental, né? E isso tem refletido, inclusive, no número de suicídios. De vez ou outra, nós nos deparamos com casos de suicídio e você vai ver o histórico desse policial, ele estava absolutamente endividado e perdido, não sabia mais o que fazer. Queria acrescentar, Cristina, que o policial não é o tipo do cidadão que pode morar em qualquer lugar. Ele não pode estar cercado pelo crime. E isso é muito importante porque ele põe a vida dele em jogo e a da família também. Então, ele precisa escolher um local melhor para morar. Isso afeta a sua vida financeira. É muito complicado você viver em São Paulo em boas condições com um salário de R$3 mil. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Ontem eu trouxe aqui nos Pingos, eu já tinha comentado em edições anteriores sobre o que está acontecendo não apenas aqui na Califórnia, mas em alguns estados aqui dos Estados Unidos, onde forças policiais estão se negando a obedecer leis inconstitucionais, ordens executivas inconstitucionais assinadas por governadores. Eu citei ontem aqui o xerife Villanueva, daqui do condado de Los Angeles, que disse que exatamente ele não imporia e nem prenderia cidadãos por não estarem usando máscara ou outras ordens executivas nesse sentido, que violava justamente as liberdades civis protegidas pela Constituição. Inclusive, o xerife Villanueva disse que ele não pode, por exemplo, impor uma restrição, impor uma multa ou até mesmo uma prisão ilegal a um cidadão e chegar em casa e dizer para os seus filhos respeitarem a Constituição. Muita gente fala que é desobediência civil, mas muita gente fala que é
proteção à Constituição. Eu queria perguntar para o senhor o que aconteceria com as nossas forças policiais, principalmente a Polícia Militar aí do estado de São Paulo, que agora entrou nesse embate com o governador João Dória, se isso acontecesse, não numa desobediência, mas numa proteção à nossa Constituição e aos nossos direitos aí, muito bem protegidos, né, pela nossa Carta Magna e que hoje a gente vê que não são respeitados de maneira alguma. Olá, Ana, boa noite. Para você também é um prazer estar respondendo essa sua pergunta. Primeiro, meus cumprimentos ao xerife Villanueva. Que postura decente de um profissional que está ali para cumprir as leis. Se você se olhar um pouco no passado, Ana, em 2020, nós tivemos alguns lockdowns promovidos pelo governo do estado. Tivemos situações vexatórias, como, se eu não me engano, da senhora Salete ou Vitória, eu não lembro exatamente o nome, que foi presa numa praça pública na cidade de Araraquara por determinação do prefeito. O prefeito do PT, diga-se de passagem, é Dinho Silva. E o que fez a guarda municipal cumprindo a ordem dele, apenas cumprindo a ordem ilegal. Prendeu aquela senhora. Um absurdo. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso no estado de São Paulo que se aproximasse desse fato de Araraquara, porque seria o cúmulo. Eu, Ana, fiz vários vídeos nas minhas redes sociais, um deles, inclusive, acabou tendo muitos compartilhamentos, porque eu falava com muita intensidade. Policiais não cometam nenhum ato ilegal cumprindo a ordem do governador. Se ele manifestamente der uma ordem ilegal, não cumpra, porque depois eu quero ver se ele vai responder na justiça no seu lugar. A hora que o juiz lhe chamar que você está cerceando um direito constitucional do cidadão, eu quero ver se o governador vai ali sentar no seu lugar para responder essas perguntas ao juiz e dizer ao juiz: seu juiz, essa punição é minha, foi eu que dei ordem para ele. Ele jamais faria isso. Com certeza ele não faria e ninguém faz, até porque a pena ela tem que ser imputada a quem comete, e no caso seria o policial. Então alertei todos os policiais. Eu tenho, respondendo a segunda parte da sua pergunta, Ana, eu diria o seguinte: o comandante da Polícia Militar, ele teria que ser um braço forte, sentar na frente do governador e explicar a ele: governador, nós temos uma Constituição e nós não vamos desobedecer essa Constituição. Então, portanto, é melhor o senhor retirar essa ordem de forma educada, sem nenhuma afronta, porque assim o regulamento prevê. Mas veja que é uma situação difícil você ter que dizer não ao seu chefe de Estado, você cumprindo a Constituição em desfavor de uma ordem que ele deu. Mas é assim que tem que ser, é assim que a lei manda. Ou nós seremos punidos por não termos cumprido a lei. Deputado, e nessa linha, a Associação Nacional dos Policiais Militares Estaduais do Brasil divulgou uma nota dizendo que as PMs vão seguir o Exército caso haja ruptura institucional, em caso de defesa interna ou ruptura institucional. Queria saber como o senhor leu essa declaração. Foi um recado, uma ameaça a governadores, deputado? Na Constituição, Vitor, diz lá claramente que todas as polícias militares são forças auxiliares do Exército. Nós estaremos cumprindo a Constituição. Então, portanto, eu tenho certeza absoluta que o Exército jamais será ator de um cenário criminoso. Se eventualmente nós tivermos uma ação de quebra institucional e que tenha que acontecer a intervenção do Exército Brasileiro, nós estaremos respaldados num ato de legalidade que o Exército está promovendo. Por isso essa confiança nas Forças Armadas, por isso essa confiança que eles também são legalistas tanto quanto nós. Aí sim você pode ter certeza, Vitor. Nós seguiremos, porque somos 700 mil policiais no Brasil, é uma força muito grande que não vai romper um acordo com a lei em hipótese nenhuma. Muito bem, esse é o deputado federal Coronel Tadeu, deputado do PSL aqui de São Paulo. Obrigado pela presença aqui no programa mais uma vez, deputado, e uma boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade.